o divino universo. Nós estamos num país tradicionalmente cristão, onde quase 100% da população acredita na existência de algum Deus. Em outros países, entre bilhões de pessoas, existem diferenças quanto a essa crença em deuses. Muçulmanos, hindus, etc. São outros deuses. E alguns outros bilhões não acreditam em Deus nenhum, budistas, ateus, etc. É certo, entretanto, que tudo aquilo que é desconhecido para o homem comum, ele atribui a algum Deus. Isso é antigo. E o homem comum desconhece muita coisa. Daí concluo que a ignorância, ou se preferirem, a falta de informação, induz a esse direcionamento. Eu me considero um cara lúcido e bem instruído, não chegado a qualquer tipo de misticismo. Acredito naquilo que tem lógica, é evidente e pode ser comprovado. Estou de braços dados com a natureza. Assim, vou expor aqui, segundo a minha opinião e os dados que tenho disponíveis, passo a passo e de fácil entendimento, o que é o universo, aonde estamos, quem somos nós e o que viemos fazer aqui. Eu quero começar essa explanação respondendo à primeira pergunta. Onde estamos? Nós estamos no planeta Terra, que orbita, gira, em torno de uma estrela chamada Sol, que faz parte de uma galáxia, a Via Láctea, ou Milky Way em inglês, como a maioria chama. E também orbita, gira ao redor do seu próprio eixo. Vivemos num dos braços de uma galáxia espiral barrada, que lembra bem os fogos de artifício que queimam enquanto giram. Lembra também, com mais propriedade, um ralo de pia, cuja água, escoando, gira em redemoinho, atraindo tudo para o seu centro. Barrada porque parece ter uma barra larga no meio. Veja o desenho da nossa galáxia cheia de braços. Repare no braço de Orion, onde está o nosso pequeno Sol, Sun em inglês. Vivemos e morremos há muitos milhões de anos nesse planeta, nosso bem conhecido. Esse planeta, por suas características físico-químicas especiais, proporcionou a possibilidade do desenvolvimento da vida biológica animal e vegetal. Essa característica parece ser rara, mesmo considerando a quantidade de planetas que devem existir no universo. Já conhecemos os planetas do Sistema Solar e sabemos da existência de mais alguns, em torno de 600 já confirmados, pertencentes a outros sistemas estelares mais próximos. Mas também sabemos que qualquer diferença, a idade, o tamanho, a composição do planeta ou a distância da estrela na qual orbita, por exemplo, impediria a existência dessas condições elementares para o desenvolvimento da vida. Acredito que seria mais fácil você ganhar na loteria do que encontrar outro planeta com essas características. Mas em bilhões de trilhões de planetas, já são 6 trilhões de planetas possivelmente existentes, essa chance é muito boa. Se os olhos tivessem a sensibilidade e os recursos do infravermelho, da câmera fotográfica usada pelos cientistas astrônomos, olhando para o céu numa noite enluarada, poderíamos ver algo semelhante a essa montagem de fotos. Lindo, não é? Mas com equipamento telescópico e recursos fotográficos especiais, vemos exatamente isso, a nossa galáxia. Isso é uma fotografia. Ela tem esse formato de disco voador mesmo. Se quisermos uma visão mais detalhada da Milky Way, das 200 às 400 bilhões de estrelas envolvidas em nuvens de um estranho gás, aí está, do centro para o lado esquerdo. Nós podemos ver essa imagem porque estamos afastados, quase na borda e olhando para o centro da Via Láctea. Veja a fotografia real de uma linda galáxia, tipo barrada, semelhante à nossa. O nosso Sol encontra-se bem afastado da maior turbulência no centro,
um aglomerado indescritível de estrelas que ninguém sabe explicar. Conhecemos isso como buraco negro. Veja a montagem abaixo. O universo, com suas galáxias, destacada uma galáxia qualquer. Da galáxia destacamos uma estrela, hipoteticamente o Sol, e do Sol destacamos a Terra. Em volta do nosso Sol, que repito, é uma estrela bem pequena, orbitam os planetas, satélites, cometas e meteoros, que tanto conhecemos, inclusive a Terra. Esse conjunto de Sol, mais tudo que orbita ao seu redor, chamamos de Sistema Solar. O interior do Sol tem uma temperatura de 15 milhões de graus centígrados. A divergência nos números. Você consegue imaginar isso? E a superfície do Sol é feita apenas de explosões, tremendas explosões, que liberam labareda de energia a milhares de quilômetros no espaço. Como o Sol tem uma imensa força de gravidade, a maior parte dessa energia é atraída de volta ao astro e volta a explodir numa dança de fogo sem fim. Repare na curvatura das labaredas irradiadas pelo Sol. Elas são expelidas e retornam à sua superfície, formando desenhos em arco. Já sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Aprendemos isso na escola. Hoje, sabemos que é uma estrela anã. Mas há algo que não sabemos. É que a estrela Antares, ali mesmo, a 600 anos-luz da Terra, na constelação de Escorpião, tem uma luminosidade 10.000 a 14.000 vezes maior que o Sol. E o diâmetro 230 a 700 vezes maior, segundo diferentes autores. A estrela Betelgeuse, 300 vezes maior, 60.000 vezes mais brilhante e 1.000 vezes maior que o Sol. A estrela WW Cephei, da constelação Cefeu, é 1.200 vezes maior que o Sol. E a Al-Ans, da constelação Cocheiro, é 2.700 vezes maior que o Sol. Barbaridade! Eu não disse que o Sol é pequeno? Mas a maior de todas, você já vai saber. Para se ter uma ideia de grandeza, a estrela Antares tem o diâmetro da órbita de Marte. Chega? Então me parece que classificar o Sol como quinta grandeza em magnitude é muita generosidade. Talvez para os nossos estudantes não o desvalorizarem tanto. Veja a comparação. Para termos uma noção mais precisa das distâncias e dimensões do nosso planeta solar, confira o meu exemplo. O Sol tem um diâmetro de 1.390.000 km. Uma bolinha de gude tem aproximadamente 1,4 centímetros de diâmetro, 100.000 vezes menor. Se o Sol tivesse o tamanho dessa bolinha de gude, na mesma proporção, a Terra teria o tamanho da ponta de uma agulha e estaria a 1,5 metro de distância. O maior planeta do nosso sistema, Júpiter, teria 1,4 milímetros de diâmetro. Milímetros. E estaria a quase 8 metros de distância. Plutão, quase 6 vezes menor que a Terra, estaria a 59 metros de distância. E o recém-descoberto planetóide Sedna, do tamanho de uma bactéria, a 130 metros de distância. Imagine agora porque foi difícil descobrir essa coisa. Informação. Contrariando todos os livros de geografia que conhecemos, os mais antigos pelo menos, a órbita da Terra não é excêntrica nem elíptica, é concêntrica e forma um círculo quase perfeito. Aqui está a estrela Antares, junto das demais na Via Láctea. Essa mais amarelada. Na mesma foto, o Sol, se estivesse próximo a ela, não apareceria de tão pequeno. As estrelas que aparecem na fotografia são muito maiores que o Sol. No exemplo anterior, sendo o Sol do tamanho de uma bola de gude, essa magnífica estrela teria mais de 13 metros de diâmetro e estaria a 46.500 km de distância. A Alfa Centauri, a mais próxima de nós, é pequena, com 1 centímetro e pouco de diâmetro, um pouco menor que o Sol.
a distância de 400 quilômetros do Rio a São Paulo. Imagine achar uma estrela dessa. A Sirius, com 2,5 centímetros, estaria a uma distância de 799 quilômetros, ou seja, do Rio ao Paraná. Betelgeuse, com mais de 9 metros de diâmetro, essa é grande, estaria a distância de 55.800 quilômetros, uma volta e meia na Terra de distância. E a VY Canis Majoris, barbaridade, a maior de todas as conhecidas, com 29 metros de diâmetro e a distância de 11 voltas ao redor da Terra. Isso se o Sol fosse do tamanho de uma bolinha de gude, não se esqueça. Tudo foi dividido por 100.000. O universo não está em harmonia como parece. Nem é perfeito como dizem por aí. No universo tudo explode. O que não falta são explosões fantásticas, cataclismos aos bilhões, trilhões de sóis, sem exagero, se chocando num universo de confusões a cada minuto, em cada ponto do céu. Galáxias entrando umas por dentro das outras, galáxias se autodestruindo, causando um fogaréu inimaginável, gases fervilhantes, ácidos inflamados, metano, sulfuro, hidrogênio, carbono, nítrico, nitroglicerina pura, explosões atômicas, destruição em massa de tudo o que possa existir ou conseguiu se formar antes dela. É disso que é feito o universo. Explosões, catástrofes cósmicas. Não é perfeito como acham por aí. Pelo contrário, é ocasional. É como a natureza, desordenado, anárquico, caótico, apocalíptico. Como isso se dá a uma distância considerável de nós, vemos esses desastres cósmicos como fogos de artifício, lindos e coloridos, como se estivéssemos numa festa, vendo uma queima de fogos programada lá longe. Mas acho que não queremos estar mais próximos deles, e a nossa hora também chegará. Estrelas explodem por inteiro, formando uma luz fortíssima, apreciada a cada terra. E como explodem, são as chamadas novas ou supernovas. Veja essa estrela explodindo, a Eta Carinae, 5 milhões de vezes maior que o Sol. Geralmente, após a explosão, ao seu redor deixam halos de nebulosas coloridas, nuvens de partículas, gases e fragmentos, variando conforme a sua composição físico-química. Muitas dessas fotos, tiradas pelo supertelescópio Hubble e outros observatórios, são verdadeiros papéis de parede. São as chamadas nebulosas planetárias, em grande quantidade e formas variadas. Veja algumas que selecionei para você. Você nem está acreditando, não é? Tanta beleza assim, uma estrela que explodiu. Pois é, mas tem algumas milhões mais. Fascinantes, parecem paradas para nós, imóveis, mas não estão. O nosso tempo é diferente do tempo do universo. Tudo se move, tudo gira. O Sol, em 200 milhões de anos, dá uma volta completa ao redor do centro da galáxia, que por sua vez caminha em velocidade próxima da luz, afastando-se de um centro comum, onde, segundo as teorias bastante lógicas, se deu o Big Bang, a explosão maior, o início de tudo. Veja o desenho. O que explodiu, o que era e como era antes de explodir, ninguém sabe. Quantos universos iguais a esse existem por aí explodindo, ninguém sabe também. Faz-se apenas cogitações, mas tudo sem pé nem cabeça diante da imensidão do mistério. Mas o que é uma galáxia? Galáxia é um aglomerado de estrelas de tamanho descomunal. Bilhões de estrelas concentradas dispostas em diversos formatos. As formas mais comuns desses aglomerados de estrelas são as galáxias em espiral, em forma de um prato, com grande diversidade de tipos de espiral, que giram. E as elípticas, mais arredondadas ou alongadas, de movimento mais estável. É ainda imensa a quantidade de galáxias sem forma definida,
geralmente em formação, ou resultante de choques ou influência de outras galáxias próximas. Se uma galáxia tem uma imensa quantidade de estrelas espalhadas, parecendo estáticas, são chamadas de clusters, ou apenas um aglomerado de milhões de estrelas. Veja os exemplos. Galáxias barradas, espiraladas semelhantes à nossa. Galáxias em espiraladas diferentes da nossa. Galáxias elípticas. Galáxias disformes. Você pode parar a imagem para dar uma apreciada melhor quando quiser, ok? Clusters são assim. Nós, os seres humanos, somos uma mini microscópica partícula do universo. Somos tão pequenos que não será nem exagero dizer que somos nada. Não, não estou exagerando. Não estou exagerando nada e vou demonstrar isso para você mesmo tirar suas conclusões. Primeiro, vou falar das distâncias com as quais medimos o universo. Anos-luz. A luz caminha a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Ou seja, em um segundo apenas, enquanto você diz tic-tac, ela dá mais de 7 voltas ao redor da Terra. Essa é a velocidade da luz. Um avião supersônico levaria mais de 3 dias para executar a mesma proeza. Em meio minuto, a luz vai da Terra a Vênus e volta. Em 1 hora, ela ultrapassa Saturno. Em um dia, a luz vai e volta do Sol a Plutão 4 vezes. Imagine agora onde chega essa luz em 1 mês. E finalmente, em 1 ano. Já perdeu a noção, não é? Pois a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. As estrelas do universo distanciam-se entre si algo como 4 anos-luz ou 400 mil anos-luz, e as galáxias podem estar distantes, muito distantes, como podem estar muito próximas umas das outras, tão perto que costumam se chocar. Na foto abaixo, mostro o choque de galáxias acontecendo há bilhões de anos e vão continuar por outro tanto. Chegam a ser bonitas, né? Lindas na fotografia. No universo, nada está parado como parece. Ele se expande a uma velocidade impressionante, próximo à velocidade da luz. Só que nós não percebemos isso, pois estamos na mesma velocidade. Você dentro de um ônibus não sente a velocidade dele porque você está andando junto, não é? Por exemplo, a galáxia Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz da Via Láctea, está vindo em nossa direção a 200 mil milhas por hora. Vai bater? Quem sabe? Um dia tudo vai virar pó. Mas não será para a nossa era. Bem antes que isso aconteça, seremos engolidos pela nossa própria galáxia. Engolidos pelo buraco negro que existe no centro dela. Como é que funciona isso? Percebe-se claramente que as galáxias têm o formato de um rodamuinho, atraindo tudo para o seu centro. O centro das galáxias tem uma inacreditável hiperdensidade e um turbilhão de energia e temperatura que foge à nossa imaginação. Algo em torno de 500 bilhões de sóis. Explicam os cientistas que ali existe o que eles chamam de buraco negro, cuja força de atração é tal que nem a luz consegue escapar. Veja a foto da galáxia M31 Andrômeda vindo em nossa direção como um disco voador. Observe o seu centro. Assim,
Toda a nossa galáxia vai ser atraída para o seu próprio centro e não sobrará nada para contar a história. Na minha humilde opinião, observando as galáxias, percebi que elas encontram-se em alguns estágios definidos, explodindo, iniciando um movimento de rotação, girando com um rodamuinho e sendo atraídas para o seu centro, que depois de condensadas e hipercompactadas, voltarão a explodir. Pelo menos essa sequência é muito clara. E as galáxias, quantas são? São muitas. São tantas que você não vai acreditar. Falar em milhões de bilhões de galáxias ou escrever 1,0000000000000 de galáxias não vai fazer tanto sentido. Foge à imaginação. Então vou mostrar as fotografias que o supertelescópio Hubble tirou. Assim é mais compreensível e assimilável à ideia. Observe. Se apontarmos um telescópio na direção do centro da nossa galáxia, veremos um bloco compacto de estrelas como se fosse a areia da praia. Apontando em outra direção, já existem alguns pontos onde não existem tantas estrelas no campo visual mais próximo. Espaço, podemos ver mais adiante com nitidez. Veremos o que? Galáxias. Reparem nas fotos adiante, parecem estrelas no céu, mas não são estrelas, são galáxias do tamanho da nossa, maiores do que a nossa, milhares de anos-luz de diâmetro de extensão cada uma. Algumas estrelas próximas ainda aparecem na foto, mas veja depois delas. Repare os quadradinhos desenhados. Vamos ampliar alguns. Em qualquer direção que for virado o telescópio, é a mesma coisa. Essas fotos levam dias, às vezes semanas, para serem tiradas, pois a luz que chega é bem fraca, porém ficam muito nítidas e enchem de fascínio o observador. Existem mistérios e curiosidades, como essas galáxias que parecem girar em torno de algo. O que? Eu não sei. Veja como são mais de perto. Veja o detalhe dessas alongadas. Parece que foram largando um rastro na medida em que caminharam, mudaram de posição. Ou mudando o telescópio de direção mais ao norte. Chegando mais perto ainda. Ampliando. Um astrônomo maluco, deve ser, fez um mapa de todas as galáxias que eram possíveis observar. Vejam o que ele conseguiu. Bem, isso não é tudo. As galáxias mais distantes estão a uma distância de 12 bilhões de anos-luz. Entendendo, a luz dessas galáxias, como vemos agora, saiu de lá há 12 bilhões de anos atrás. E essas galáxias não estão mais nesse lugar. Elas se expandem muito rápido e talvez já estejam a 20 bilhões de anos-luz. Não conhecemos todo o universo. Não sabemos se tem fim ou se existe apenas um. Os dados que temos são apenas os que conseguimos encontrar. Aquilo que os equipamentos dos cientistas astrônomos puderam captar e fotografar. Certamente tem mais. Assim como deve existir seres vivos em outros planetas, em outros sistemas estelares, em outras dos trilhões de galáxias que sabemos existir. Porém, a distância, os recursos técnicos e a fragilidade dos seres humanos nos manterão eternamente isolados e sozinhos no universo. Nenhum grupo humano se atreveria a entrar numa nave que, numa velocidade fantástica e atualmente impossível, navegaria por 25 gerações, próximo a 500 anos, alimentando de pílulas de excremento sintetizado e bebendo mijo reciclado, para chegar a um lugar desconhecido qualquer e ver o que há de novidade por lá e depois voltar. Impossível. Quem sabe, quando conseguirem a vida eterna, em estado angelical, viaje através da mente para o infinito. Quem sabe? E pode esquecer também esse negócio de ET. Nenhum ser de aço, uma versão do Superman, faria essa viagem. Para quê? Quem somos nós? Esta foi a segunda pergunta que eu fiz. A resposta é nada, ninguém, em relação ao universo.
Apenas fazemos parte dessa natureza e não somos diferentes de micróbios. Para você ter uma melhor ideia de comparação, o que significa uma bactéria diante do sistema solar? Nada. Pois é, ainda somos menores, muitíssimo menores para o universo do que isso. Quando formos engolidos por um buraco negro ou uma pequena estrela explodir por aqui, teremos o mesmíssimo destino. E o que viemos fazer aqui? Nada. Fazemos parte do acaso que gerou todo o universo. Estamos aqui, simplesmente isso, apenas isso. Estamos aqui hoje, não estávamos ontem e não estaremos amanhã. Não adianta abrandar a coisa, criar fantasias, viver de ilusões. Sejamos realistas e honestos. Vivemos apenas um momento e nesse momento estamos sozinhos. Que pena. Vou deixar com vocês as fotos de algumas galáxias. Imaginem em cada uma delas uma estrela do tamanho de Antares. E depois o Sol, que de tão pequeno não se veria, mesmo ampliando essas fotos 100 vezes. Depois imagine um planeta Terra 1.300.000 vezes menor. Depois imagine uma nave de 5 milhões de vezes menor do que a Terra, passeando por ali. Não é? Por último, imagine como seria um Deus para criar tudo isso, conforme tanta gente acredita. Como ele controlaria todas essas explosões e os fios do seu cabelo ao mesmo tempo? Como e de onde surgiu esse tal ser? Aonde ele está? Qual o tamanho dele em proporção à sua criação? Ninguém vê. E se estaria importando com você, com as suas oraçõezinhas diárias? Medite um pouco. Lembre-se, agora você é um cidadão informado. Abraços.